Até o final do mês passado, quase 580 mil propriedades rurais brasileiras já tinham acertado a sua situação com o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Mas o problema é que isso representa só 11% da meta do governo, que é de registrar 5 milhões e 200 mil sítios e fazendas em todas as regiões do país. E o prazo, que vence no dia 6 de maio deste ano, já está ficando apertado para quem ainda não está com a papelada acertada, né? Pois então, levando em consideração que a correria sempre é parceira da porcaria, a gente convidou o advogado Rodrigo Moraes Jorge, especializado em questões ambientais, para conversar com os companheiros fazendeiros a respeito deste assunto. Muito boa noite, doutor Rodrigo. É uma satisfação receber você mais uma vez aqui no nosso rancho. Boa noite, Sidney. Boa noite a você que nos assiste. É um prazer muito grande estar aqui para discutir esse assunto tão importante e com prazo bem curto. Ô, Rodrigo, o que é o CAR para quem ainda não sabe? Bom, Sidney, o CAR é o Cadastro Ambiental Rural, é um instrumento que veio com o novo Código Florestal, com a finalidade de regularizar as propriedades e posses rurais e vai servir terá a finalidade de integrar todas as informações e dados ambientais, principalmente ambientais, de cada uma dessas propriedades ou posses. Agora, quem é que está obrigado a fazer o CAR, Rodrigo? Sidney, a lei é bastante clara, o novo Código Florestal é bastante expresso e diz que todos, absolutamente todos os proprietários e possuidores são obrigados a se regularizarem as suas propriedades no CAR. E o que vai acontecer, Rodrigo, com o produtor rural que não acertar a sua situação no CAR? Sidney, essa é uma pergunta bastante importante, na exata medida em que aquele proprietário ou possuidor que não regularizar a sua propriedade não vai estar dentro da regra, não vai estar dentro da lei, portanto, suscetível a sanções, penalidades, multas. E mais que isso, esse novo instrumento propicia e traz um benefício ao produtor, ao proprietário, ao possuidor, de que aquele que, respeitado algumas regras da própria lei, tomaram algumas multas, algumas sanções, poderão ter essas sanções, essas multas suspensas, e também a falta de regularização no CAR vai impedir o acesso a crédito, a assessoria técnica, enfim, uma série de benefícios que o proprietário poderá ter, mas se não respeitar o cadastro, não vai ser possível a obtenção desses benefícios. Quer dizer, não vale muito a pena faltar com essa obrigação, né? Agora, Rodrigo, quais são as dúvidas mais comuns entre os fazendeiros na hora de preencher a documentação do CAR? Sidney, o grande problema em relação ao preenchimento do CAR ainda diz respeito àqueles assuntos ligados com a parte eletrônica, não é? Com a parte tecnológica, com as imagens de satélite, enfim, isso é o que tem gerado maior problema e, enfim, maior custo, e faz com que os proprietários e possuidores, posseiros, eles tenham que procurar uma assistência técnica especializada na obtenção dessas imagens, que faz parte da documentação para a regularização da propriedade. Pois é, você falou isso aí, né? Uma das exigências que estão assustando muito o fazendeiro por esse sertão afora aí é o fornecimento de imagens da propriedade feitas por satélite. Isso é uma coisa meio estranha, né? Isso aí é muito complicado, Rodrigo? Dá para fazer isso com uma certa facilidade ou não? Olha, podemos dizer que é uma novidade, né? Mas não é um bicho de 7 cabeças, mas tem que se procurar um profissional especializado, com equipamentos especializados, e que vai conseguir assessorar o interessado na obtenção dessas imagens. Ô, Rodrigo, depois que o cidadão juntar toda a documentação requerida lá, né? O que é que ele tem que fazer, aonde ele tem que ir para se regularizar? Olha, com a documentação em mãos, basta fazer um cadastro eletrônico. Em cada região do país existe um local que o proprietário, o produtor, o possuidor pode entregar essa documentação, né? Então, por exemplo, no Acre tem uma sede do INCRA que aceita essa documentação. Dependendo do lugar, do estado, pode ser uma associação de classe, pode ser o próprio IBAMA, enfim. Várias entes e órgãos públicos, estaduais, municipais estão se preparando para receber toda essa documentação e integrar as informações no CAR. Quer dizer que nesse caso aí o produtor tem que procurar a informação lá na região dele, né? Exatamente, Sidney. Em cada região tem um local apropriado para receber toda essa documentação. Ô, Rodrigo, agora o produtor tem de pagar alguma taxa para fazer o CAR? Não, Sidney. Esse cadastro é absolutamente gratuito. O custo é para preparar a documentação, enfim, ir atrás das imagens de satélite, né? Mas o CAR em si é gratuito. Agora, o prazo para que o produtor faça o seu cadastramento, né, vence no dia 6 de maio. Mas tem muita gente na praça, Rodrigo, dizendo que o governo vai adiar esse prazo em mais um ano.
Será que dá para confiar nisso ou é melhor resolver logo a questão sem contar com a possibilidade de um adiamento, hein? Sidney, óbvio que é muito melhor observar a regra, o prazo que está em vigência no momento, né? Mas como apenas 11% das propriedades, né, que conseguiram regularizar e se cadastrar, é muito provável que haja um aumento aí de pelo menos mais um ano, porque a lei autoriza, né, que o chefe do Poder Executivo dê um prazo de um ano, mas por apenas uma única vez, ou seja, uma prorrogação por mais um ano e nada mais. Por enquanto, o que está valendo realmente é o próximo 6 de maio do corrente ano. Então, é importante que corra e consiga fazer para ficar com a sua propriedade regularizada. Até porque vai ter que fazer uma hora ou outra, né, Rodrigo? Não tem como escapar, né? Exatamente. Vai ter que fazer para ter a sua propriedade dentro da regra e ficar afastado e distante de qualquer multa ou penalidade, né? Tá certo. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa mais uma vez. A gente ainda tem um prazinho aí até o dia 6 de maio, né? Vamos ver se a gente volta a conversar sobre esse tema aqui antes de vencer esse prazo aí. Né? Com certeza, nós teremos muito assunto ainda sobre esse tema, porque a meta do governo, recentemente colocada pelo Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente também, é de ainda esse ano conseguir cerca de 35% das propriedades e o restante com eventual aumento aí do prazo por mais um ano. É difícil, né? Se nesse período todo nós conseguimos apenas 11%, é uma meta arrojada, mas é possível sim com a força de todos. Tá Um abraço. Vamos acompanhar então. Um abraço, Rodrigo, obrigado, viu?